Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. E como eu estava dizendo, né, na terça-feira, naquele vídeo que eu fiz, falando um pouco do início da minha trajetória como crente, como evangélica, hoje eu fiquei de dar continuidade àquilo, né? Então vamos continuar aquela conversa lá, de quando eu era adolescente. Eu já tinha contado para vocês como foi na infância, né? Os grupos, os conjuntos infantis. Falei para vocês da irmã Débora, que é muito conhecida, ela aqui em João Pessoa, né? Muitos adultos que estão nessa idade que eu estou hoje já foram pupilos da irmã Débora. Você pode perguntar para qualquer assembleiano em João Pessoa. Provavelmente ele já ouviu falar, ou ele já foi, ou ele, de alguma forma, ele vai ter conhecimento dessa pessoa. Maravilhosa, irmã Débora, você é uma bênção, minha irmã. E da fase da adolescência em Campo Grande, né, onde eu comecei a me identificar como levita, como adoradora, onde o Ministério do Louvor foi minha morada por muito tempo, né? Até que, né, aos 18, se eu não me engano, dos 17 aos 18, pertinho, 17, perto de completar 18, eu me desviei. Eu me desviei da igreja, sim, né? Não me desviei do Senhor, mas me desviei da igreja. Porque depois que Cristo entra dentro da gente, depois que a gente conhece o Senhor, a gente nunca mais esquece. Fica marcado, minha gente. É uma tatuagem, é uma tatuagem, é uma tatuagem. Ele fica marcado na pele e você não esquece jamais, né? Depois que você experimenta da glória, do amor, de tudo que o Senhor te proporciona, você não esquece dele. Mas eu me desviei da igreja, né? E eu comecei a ter um certo, assim, um estigma com a igreja, né? Tanto é verdade que eu passei quase 10 anos afastada de toda e qualquer igreja. Até para visitar, eu não queria saber de visitar igreja nenhuma. Não me permiti conhecer mais igreja alguma, porque eu criei um bloqueio dentro da minha mente. Tem até uma canção que, até uma irmã, eu conversando com uma irmã daquela época, que eu ainda tenho contato, ela disse, eu me lembro muito daquela época que você cantava Portões Celestiais, da irmã Rose Nascimento. Portões Celestiais, ou seja, foi o meu primeiro legado como levita nessa minha trajetória, foi essa adoração. E aquele pessoal daquela época, quando lembra de mim, sempre lembra desse louvor, porque eu gostava muito de louvar ele. Um louvor assim que me tocava muito, né? Era muito profundo para mim, muito profunda a letra para mim. E então, porque depois de tanta coisa boa ter acontecido, eu passei 10 anos afastada. 10 anos afastada da igreja. Por quê? Porque eu tive muitos aborrecimentos naquele período. Como levita, eu tive muitas frustrações, muita tristeza. Eu lembro que eu chorei muito e aquilo criou uma certa repulsa dentro de mim para estar na igreja, para me envolver em ministérios novamente, né? E tudo foi fruto de muita imaturidade, gente. Imaturidade. Por quê? Porque eu tinha pouca idade, eu não estava preparada para as afrontas, para as perseguições, para as críticas, eu não estava. E foi tudo em cima justamente desse período em que eu louvava, né? Tinha muita vaidade, muito ego, muita coisinha, vamos ser bem sinceros, muita coisinha, muita besteira. Na verdade que era muita besteira. E a minha falta de maturidade, de sabedoria, me fez ser um tanto quanto radical, né? Que eu quis logo sair, me afastar. E não queria fazer mais parte de nenhuma outra igreja. Eu me bloqueei realmente para isso. E isso é muito comum de acontecer, sabe? Você vê que a maioria das pessoas desviadas é porque tiveram aborrecimentos dessa natureza dentro de igreja. Inclusive, para a próxima semana, eu tenho um texto que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu vou trazer em vídeo também, que é a história do desviado. Porque o desviado, ele geralmente são pessoas que tiveram aborrecimentos bobos dentro de igreja, que não souberam administrar isso pela imaturidade, pela falta de sabedoria. E você diz, e Deus? Onde é que está Deus nisso tudo, né? Eu acredito piamente que Deus tem o controle de tudo. E se eu passei 10 anos, estava dentro do contexto, estava dentro do propósito do Senhor, eu passar esse tempo afastada. Porque ele me pegou de volta, ele me colheu de volta, me resgatou, e hoje eu estou aqui falando, compartilhando isso com vocês, né? Para falar desse período e por que eu passei esse período afastada. Então, muita gente diz, não, mas não é crente, não sei o quê. Minha gente, crente, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, assim como todo lugar tem pessoas imperfeitas. A diferença é que a gente ainda insiste, porque a gente ainda deseja estar com o Senhor, sabe? Rasgar a carne, romper o pecado. A gente está sempre errando e sempre tentando e sempre continuando e nunca desistindo. Isso faz a igreja, pessoas que não desistem de Cristo, pessoas que não desistem de servir, pessoas que não desistem de ser melhor
Não porque são perfeitas, não são perfeitas demais. A diferença está aí. Elas não desistem de ser melhores a cada dia, porque elas conhecem ao Senhor. Eu abri mão de estar dentro da igreja durante 10 anos, mas eu conhecia o Senhor, mas eu desisti da igreja, sabe? Até que começa-se um novo capítulo da minha história, porque numa das minhas orações eu continuava orando. Eu estava desviada e não orava, mas não, eu não queria estar envolvida com a igreja, mas eu orava, eu buscava o Senhor, eu louvava, eu orava, minhas madrugadas todinha, eu me lembro como se fosse hoje, na faculdade, eu passava horas clamando por perdão, eu passava horas orando, eu passava horas contando para o Senhor quais eram os meus planos quando eu me formasse, os desejos que eu tinha. Enfim, eu nunca perdi a minha intimidade com o Senhor, mas a verdade, bem verdadeira mesmo, é que mesmo ali orando, compartilhando, estando com o Senhor em oração, eu sentia muita falta de estar na igreja. Eu sentia muita falta, sabe? Do avivamento, da comunhão. Eu sentia falta, porque eu sabia que longe da igreja eu ficava extremamente vulnerável a estar pecando. E eu pecava mesmo, eu era vulnerável e eu me permitia viver todas aquelas coisas, mesmo sabendo que aquilo não era do agrado do Senhor, que aquilo ali não condizia, né, com as coisas que o Senhor esperava de mim. Ele me deu o dom de cantar, né, e eu ficava, meu Deus, né, e eu tô aqui um tempo sendo perdido. E uma das coisas que eu me lembro muito perfeitamente foi que, orando, eu comecei a dizer assim para o Senhor: eu quero voltar para a igreja, Senhor, mas eu só quero voltar no dia que eu estiver casada. Olha que coisa mais louca, porque lá dentro mesmo, na minha essência mesmo, eu não tinha vontade alguma de me casar. Não existia isso pra mim. Eu vou parar a minha vida para dedicar parte dela a um homem, a uma casa, a um casamento, a uma união, a querer ter filhos e tudo mais. Isso não fazia parte dos meus planos de vida, não. O que eu queria? Eu quero passar no concurso, eu quero viajar, eu quero ver minha vida. Eu não quero perder, me dedicar, perder tempo, investir em relacionamento. Não, eu queria ser livre e independente. Em suma, eu queria ser livre e independente. Então, casar era uma coisa que não estava nos meus planos. Então, eu comecei a orar assim, porque a gente é muito carnal. Se a gente não vigiar, a carne domina total a nossa mente. E eu dizia assim: eu quero voltar para a igreja, mas eu quero estar casada. É como se eu quisesse medir força com o Senhor. Vamos ver se o Senhor vai mudar a minha mentalidade? Vamos ver o que o Senhor pode fazer? Que milagre que o Senhor pode operar aqui dentro de mim, a ponto de eu querer casar, né, para justificar então a minha volta à igreja, porque foi o que eu pedi, algo do tipo. Até que eu conheci o meu esposo. Ele era um rapaz crente que veio ao seu encontro e aí você voltou para a igreja. Não. Meu marido não era crente, meu marido era mais perdido que cego em tiroteio. Aí Deus trouxe esse homem para minha vida e eu me casei, né? Aí, vocês querem saber como foi? Então lê meu livro. Porque eu conto essa história realmente todinha como foi no meu primeiro livro. Eu conheci Bruno, que é meu esposo, de uma forma totalmente atípica, pela internet, que eu achava um absurdo. Eu nunca dei crédito, confiança alguma em nada de internet, aplicativo, essas coisas, até porque eu não estava nem à procura de relacionamento, foi algo totalmente inusitado. Eu conheci meu marido e a gente começou a conversar sobre coisas aleatórias da vida, sobre o concurso público, coisas assim que não trazia nenhuma aproximação amorosa. Nunca foi assim. O início não foi voltado para isso. Quando a gente começou a conversar, a gente começou a conversar sobre um concurso público. E ali, conversando, eu comecei a querer cada vez mais conversar, cada vez mais com ele. Ou seja, eu estava começando a me apaixonar por aquele rapaz. Mas ele não era crente, ou seja, nunca jamais eu iria me casar com ele. Lei do engano, eu me casei com ele. Tá? Chegou então no dia em que nós nos casamos. Só que Deus me surpreendeu muito, porque meu marido aceitou Jesus e ele veio me contar isso como se fosse algo assim extraordinário, né? Era algo extraordinário, mas como se fosse algo assim que eu desconhecia totalmente o que era isso aí de aceitar Jesus. Ele veio me contar como se fosse uma novidade para minha vida, mas era novidade na vida dele, porque disso eu já tinha passado e eu já conhecia muita coisa. Então, fato, me casei. Fato, voltei para a igreja. Voltei para a igreja porque eu quis dizer, né? Ó, Senhor, tá vendo? Isso nunca vai acontecer. E aconteceu, minha gente. Aconteceu. E quando eu me lembro disso, eu fico, meu Deus, que ousadia minha, né? Ou melhor, que cara de pau a minha querer dizer até onde vai o poder do Senhor, né?
Como é que eu posso? Como é que eu tenho a ousadia de dizer coisas que ele pode fazer além do que eu estou dizendo, além do que eu estou pedindo? Deus nos surpreende, Deus me surpreendeu, literalmente. Eu me casei e fui para a igreja missionária batista em Guarabira. Eu me congreguei lá com o pastor Hélio, se eu não me engano foram 2 anos, não me lembro bem ao certo agora, realmente eu não me lembro. Mas foi para a primeira igreja batista missionária de Guarabira. Eu acho que é esse o nome, eu tenho quase certeza, mas é assim. E fiquei ali com o pastor Hélio durante alguns anos, durante uns 2 anos ou mais, ou um pouco menos, não me lembro. E nós nos congregamos ali e foi bênção. Ali Deus começou a devolver coisas, ministérios, adoração, louvor, me usar novamente no louvor. E foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Eu me lembro que o pastor Hélio, nossa, ele tinha uma autoridade, ele pregava com autoridade, ele repreendia com autoridade. Já aqui o pastor Hélio, porque com o Covid, né, o Senhor recolheu, mas foi um pastor que deixou assim uma lição tremenda sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. E eu nunca vou esquecer aquela época também. Ali eu me tornei líder da juventude junto com meu esposo. Voltei a adorar, Deus voltou a me usar na adoração, Deus restituiu tudo e ainda deu um pouco mais, né? E eis que eu vou me embora de Guarabira. Por quê? Porque eu engravidei da minha filha e tive a necessidade de voltar para João Pessoa. Sim, eu saí de Campo Grande, meu pai foi transferido, né, para João Pessoa novamente, porque ele quis, né? E nesse período eu entrei na faculdade, eu ainda estava desviado e tal, enfim. Fiquei esse tempo na Igreja Batista e quando engravidei eu senti a necessidade de voltar para João Pessoa. Em João Pessoa, o Senhor me conduziu à PIB. Pronto, agora a gente chega numa parte muito, muito legal mesmo, porque eu fui para a PIB, Primeira Igreja Batista, do Cristo Redentor, com o pastor Laurindo, e eu tenho um tremendo orgulho de falar isso. Pastor Laurindo foi meu pastor durante anos, não sei quantos anos, uns 6 anos, não lembro, por muito tempo, e o pastor Laurindo me deu oportunidade no louvor, minha gente. Ele me deu oportunidade sem nem me conhecer direito, ele me convidou para louvar e eu comecei a louvar. E aí, eu lembro que, não lembro o ano, eu tô velha, mas eu me lembro que todo domingo, praticamente, ele botou na agenda que eu ia me apresentar antes da palavra. Eu acho que o pessoal daquela época deve lembrar disso, que antes da palavra tinha, assim, eu lembro que até que na Igreja Batista, ela tem um panfletozinho, né, e tinha assim, Irmã Alana Adoração, né, era momento de adoração, alguma coisa assim, eu não me lembro. Mensagem em adoração, e tinha o meu nome, e eu achei assim, nossa, o pastor, ele me deu um voto de confiança, e eu agarrei esse voto, e durante esse tempo eu, né, louvei assim, e com o passar do tempo, veio então o ministério de casais, eu assumi o ministério de casais, depois o ministério de família, na verdade era um ministério de casais que eu transformei em um ministério de família, porque era um ministério de família que já não existia há algum tempo na igreja, e a gente esteve ali, eu e meu esposo, naquele ministério, envolvida, né, com esses trabalhos dentro da igreja. E aí, minha gente, eis que o pastor me convida para ser diaconisa, para fazer um curso, porque na Igreja Batista é tudo assim, né? Tudo tem um curso, tem um preparo, toda igreja tem, né? Mas a Igreja Batista tem para a gente conhecer até vamos dizer, todo o protocolo, né? Toda a estrutura batista do Brasil e tudo mais. E ele nos convidou, na verdade, ele nos convidou porque já havia umas indicações, né, para que a gente estivesse envolvido nisso. E enfim, me tornei diaconisa. Sou diaconisa na Igreja Batista, eu tenho, né, o meu certificado, eu sou diaconisa. Só que o Senhor, ele faz várias coisas na nossa vida, né? Deus está sempre fazendo transformações, trazendo novidades, né? E o que eu percebo e que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, nesse vídeo, é que quando estiver confortável demais, o Senhor vai te mudar. O Senhor vai mudar. Porque quando está confortável demais, a gente tende a se acomodar, né? E na minha vida, eu já percebi, eu compartilho aqui de uma forma muito íntima com vocês, que quando as coisas estão muito confortáveis para mim, o Senhor muda. O Senhor me faz mudar. Mas a irmã então é uma aventureira, não tem uma igreja certa, tá sempre mudando, né? De galho em galho, que nem macaco, pulando de galho em galho. Não, não é sobre isso. É sobre o Senhor querer te levar para onde Ele quer.
Não é sobre você estar onde você quer, é onde o Senhor quer. Se o Senhor te quer durante 10 anos no lugar e dali te colocar em um novo lugar, é propósito dele, na tua vida e na vida de quem vai andar com você, sabe? Então eu nunca fui uma irmã aventureira, eu fui para onde o Senhor me conduziu, e no tempo que o Senhor me conduziu, esse é o meu chamado, esse foi o meu chamado até hoje. E o Senhor, quando viu que já estava tudo muito confortável, tudo arrumadinho, Ele disse, agora você sai. Ou seja, foi a primeira vez que o Senhor me disse com todas as letras, saia. Saia porque é chegado o tempo. E foi chegado o tempo e o Senhor me levou para um novo lugar. O Senhor, na verdade, me trouxe de volta para o berço pentecostal. Para onde eu fui gerada. Eu fui gerada no Pentecostes e o Senhor me levou para uma nova casa pentecostal, para viver um novo tempo, conhecer novas pessoas, conhecer, ter um outro olhar sobre o cristianismo, ter um novo olhar sobre quem, o povo dele, quem são. O povo do Senhor não se limitava só ao que eu tinha conhecido até então, existia mais gente, existiam outras pessoas, existiam outras histórias, sabe? O Senhor trouxe essa novidade para a minha vida e eu obedeci. E quando eu obedeci, a mão do Senhor foi muito boa sobre a minha vida. Tanto é que estou falando aqui com vocês, muitas coisas aconteceram, eu tenho muitos testemunhos para compartilhar, mas hoje eu não vou compartilhar esses testemunhos, né? Eu vou contar apenas para vocês da minha trajetória. Então a minha trajetória se fez na Assembleia de Deus, passou pela Batista e hoje eu volto para o pentecostal. Eu volto para o berço pentecostal. Eu não sei dizer. Pentecostalismo, existe isso? Enfim, eu volto para a igreja pentecostal. Qual igreja, Ana? Meus irmãos, fiquem aí que vocês vão descobrir. É uma igreja com um nome diferente, mas eu estou lá, eu faço parte dessa igreja, sim. E o mais surpreendente é que quando eu retomo, né, a minha caminhada com o Senhor, quando eu volto a estar na igreja, envolvida com a igreja novamente, o Senhor me abençoa, Ele me traz um novo ministério. Ele me usou sempre no louvor e Ele começa a me usar na escrita. O Senhor me manda fazer livros, o Espírito Santo me conduz a escrever. Eu já tenho 3 livros, eu escrevi 3 livros para a glória do Senhor. Nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, eu fui acometida de câncer de mama e depois eu fui acometida de novo. E o Senhor colocou no meu coração esse ministério da escrita. Então eu passei a escrever meus livros e eu passei também a escrever artigos semanalmente no meu site. Então o Senhor tem esse chamado muito forte de escrita. E isso que eu estou fazendo hoje com vocês é um novo ministério. Não só escrever, não só louvar, mas também fale. O Senhor me ensinou a cantar, o Senhor me ensinou a escrever e o Senhor tem me ensinado a falar. E hoje eu estou aqui falando com vocês, sabe? Então tudo é o quê? Cada vez que você caminha com o Senhor, que vai ampliando, né, o seu discernimento, a sua sabedoria, o Senhor vai te enchendo de talentos, de dons, tudo para a glória do nome dEle, tudo para a propagação da glória do nome do Senhor. Então eu venho aqui compartilhar com vocês toda semana uma reflexão, fruto do que? Da escrita, né? Tudo assim, tudo interligado, porque com o Senhor tudo é interligado, né? Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo os 2 vídeos dessa semana que eu concluo agora, nessa quinta, sobre a minha caminhada. A minha infância na Assembleia de Deus, a minha adolescência na Assembleia de Deus, a minha fase adulta na Igreja Batista e hoje de volta ao berço pentecostal, em uma nova casa, uma nova igreja, um novo pastor e novos entendimentos, porque não podemos parar, a gente tem que avançar sempre. O lema é avançar, até o congresso da igreja se chama avançar. Avançar é avançar sempre, porque a gente quer sempre mais, a gente não se contenta, a gente não se conforma, a gente quer sempre mais experimentar desse Deus maravilhoso que sempre traz novidade de vida pra gente, certo? Então eu fico por aqui e até semana que vem. Semana que vem eu tenho 2 vídeos muito bacanas que se vocês ficarem aqui, vocês vão aprender bastante, coisas que eu aprendi que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo e fiquem todos na paz do Senhor.